Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus. Quero saudar todos vocês com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegou um momento importante do nosso programa. De certo que todos os momentos de nosso programa é importante, porque nós, quando nós não estamos ministrando a palavra de Deus, nós estamos louvando a Deus, e isso é muito bom. Então o nosso programa ele é todo voltado à obra de Deus. Mas o momento da palavra de Deus é o momento que Deus ele vai falar conosco, né? Usando aqui a sua palavra. Eu quero convidar você que está assistindo o programa Semeadores de Fogo, para que você pegue a sua Bíblia e você nos acompanhe em uma leitura que está registrada aqui no livro de Mateus, no capítulo de número 11 e versículo 28. Uma passagem muito conhecida de todas, né? Eu mesmo já preguei várias vezes, mas a palavra de Deus ela se renova a cada dia, né? A palavra de Deus ela não é como uma revista, que você pega essa revista, você lê ela, passou um mês, ela está desatualizada. Não, a palavra de Deus ela tem livros aqui que foram escritos, né, no Primeiro Testamento há mais de 3.000 anos. E quando você lê, Deus ele fala conosco como se fosse nos dias de hoje. Então é uma coisa sobrenatural, uma coisa tremenda, né, da parte de Deus. E aqui no livro de Mateus, no capítulo 11, né, Jesus ele está dizendo as suas palavras. E se você já pegou a sua Bíblia, já abriu em Mateus, né, no primeiro livro aí do Novo Testamento, Mateus capítulo 11, versículo 28, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Com essa palavra, eu quero meditar com você. Muitas pessoas não acreditam que Deus existe. Muitas pessoas não conseguem ver Deus na sua criação. Mas tantas coisas maravilhosas que estão sobre essa terra. Nós vemos as aves com cores infinitas. Nós olhamos nas profundezas do mar, aqueles peixes coloridos. Com certeza eu vejo Deus nisso. Em uma árvore que está plantada, que está ali, quando o vento toca nela e ela começa a se mexer, nós vemos Deus ali. E muitas pessoas dizem: mas se Deus existe, por que Ele não se apresenta a nós? Mas Deus, Ele se apresenta a nós através da pessoa de seu Filho amado Jesus Cristo. Ou Ele se apresentou a nós através de Jesus Cristo. Nós sabemos que o homem pecou. Nós sabemos que lá no livro de Gênesis, Deus criou, né, o Jardim do Éden, formou o Jardim do Éden. Depois também Ele criou o homem dentro de si, e Ele formou o homem do pó da terra. Nós sabemos que Deus desceu aqui nessa terra, foi ali até o Jardim do Éden, e com as suas mãos Ele moldou o barro fazendo o boneco. Mas a palavra de Deus nos diz que Ele soprou dentro da narina desse boneco, que nós chamamos de Adão, e Adão se tornou alma vivente. Quer dizer, aquele boneco formou-se vida nele. Ele começou a mexer, começou a falar, começou a enxergar, começou a ouvir, né, os seus movimentos, o seu tato.
Mas Deus deu uma ordem a Adão. Nós sabemos, né? Muitas pessoas já ouviram falar que Deus deu a ordem a Adão que ele poderia comer de todo o fruto, de toda a fruta que estava ali no jardim do Éden, mas aquela específica que estava no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, Deus disse para ele: não comas, porque o dia que comer, certamente morrerás. Mas nós sabemos que Satanás, né, o nosso inimigo espiritual, o nosso inimigo declarado, ele entra ali na serpente, a serpente engana Eva, e Adão também cai nesse engodo. E o que acontece? Ele come aquela fruta que Deus tinha dito para ele: não coma. E o que aconteceu? O pecado entra no homem, o pecado entra dentro do coração do homem. E Paulo nos diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Mas Paulo também diz que por um homem entrou o pecado, por Adão, e também por um homem o pecado foi tirado dessa terra. Quem é esse homem? Jesus Cristo. Então, houve uma profecia do próprio Deus. Quando o homem caiu, quando houve a queda, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o nosso próprio Deus profetizou que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Quem é a serpente? A serpente simboliza Satanás. E quem é a semente, né? A genealogia de Maria, de Eva, né? Que esmagaria a cabeça da serpente, era Jesus Cristo. E isso se cumpriu quando ele nasce ali da Virgem Maria, quando ele passa esse tempo na terra fazendo milagre, fazendo maravilhas. Quando ele vai ali para a cruz do Calvário e ele é morto ali, ele derrama o seu sangue para perdão de nossos pecados. Quando ele diz: Pai, está tudo consumado, ali ele esmaga a cabeça da serpente. E a Bíblia diz, né, que todo o poder foi dado a Jesus Cristo, porque foi Ele que despiu-se da sua glória. Ele desceu ali dos altos céus, Ele deixou as suas vestes reais, Ele deixou a sua coroa de glória para descer aqui nessa terra e pagar pelos nossos pecados. Então nós vemos aí que Deus, Ele já fez a parte dele. Deus, Ele já deu o Filho dele, então Ele deu o passo dele. E às vezes nós perguntamos: por que Deus não se mostra a nós? Mas Ele já se mostrou através de Jesus Cristo, através do amor que o Pai teve, através do amor que o nosso Deus teve, enviando o seu único Filho para morrer ali naquela cruz, morte de vergonha, né? A Bíblia nos diz que quem ia para aquele lugar era porque tinha cometido algo terrível. Mas Jesus, por que ele foi morto? Porque ele proclamou ser filho de Deus, e as pessoas não acreditaram e diziam que era blasfêmia, que era um grande pecado contra Deus, contra o povo daquela época. Mas nós sabemos na realidade que Jesus Cristo, ele veio, né, há aproximadamente 2000 anos, pouco mais, pouco menos. Mas o que interessa para mim e para você é que Deus manifestou o seu amor em Jesus Cristo. Então Deus deu o seu primeiro passo. E aqui nesse capítulo onde nós lemos, nós vemos Jesus nos chamando. E Ele não chama uma certa classe de pessoas. Ele não chama os ricos, Ele não chama os negros, não chama os japoneses, Ele não chama nenhum tipo de raça. Mas Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Então eu digo a você, se você quer que Deus se manifeste na sua vida, dê um passo para Ele, e Ele vai se manifestar. Ele vai se mostrar a você, porque a parte dele Ele já fez. Agora nós temos que fazer a nossa. E qual é a nossa parte? Reconhecer a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa alma, porque nós temos uma alma, algo eterno. Porque a Bíblia nos diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
único, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça no quê? Na condenação por causa do pecado, lá atrás com Adão. Mas Jesus, ele quebra toda essa regra, nos dando salvação da vida eterna. Mas a Bíblia é bem clara: todos aqueles que nele crê. Então, se você crer em Jesus Cristo de todo o seu coração e confessar com a sua boca diante dos homens que Jesus Cristo é o Senhor, você pode ser salvo. A sua alma pode ser salva da condenação eterna. Eu sempre digo que nós não vamos viver aqui nessa terra 80, 100 anos, 120. Já ouvi falar de uma pessoa aí na televisão de 131 anos. Não sei se é verdade, mas vamos supor que seja verdade. Mas vai chegar uma hora, ela vai morrer. Vai chegar uma hora, o veículo, a carne, vai descer ao pó. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó voltará ao pó, e o espírito voltará a Deus que o deu. Mas e a nossa alma? A alma é aquilo que Jesus Cristo veio comprar. E Ele está dizendo aqui: vinde a mim. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Vinde a mim, porque eu tenho o poder de salvar a sua alma da condenação eterna. Em Mateus capítulo 10, versículo 32, Jesus diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que estais nos céus. Então, nós temos que fazer uma confissão, para não tornarmos à toa aquilo que Jesus Cristo veio fazer aqui nessa terra, porque senão seria em vão. Se nós não confessássemos que Ele é o nosso Rei, que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Salvador, por que Ele teria que descer e passar por tudo aquilo que Ele passou? Por que Ele teria que ser surrado, ser cuspido? Bateram no rosto dele, bateram no seu corpo com um chicote chamado azorrague, né? Onde abriram várias feridas no seu corpo. Levaram ele ali no Gólgota, no monte chamado Caveira. Pregaram as suas mãos ali com cravos grandes, né? Também os seus pés. E ele derramou o seu sangue por mim e por você, pela nossa salvação. E é por isso que nós temos que reconhecê-lo, senão tudo isso se torna em vão. Mas Deus não ia enviar o seu Filho único em vão. Não, com certeza, o amor de Deus se expressa em Jesus Cristo. O amor de Deus foi lançado em Jesus Cristo. Então, para você que diz aí que Deus não se apresenta a nós, que Deus não se mostra, ou que talvez você pense, talvez você até acredite que Deus existe, mas Ele está lá em cima e nós estamos aqui embaixo ao léu. Não, Deus, Ele ama de uma forma sobrenatural a cada um de nós. Nós somos filhos dele, nós somos criatura, ele nos criou. O amor de Deus está sobre nossas vidas, e ele apresenta Jesus Cristo para mim e para você. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Talvez você está cansado de viver a vida que você vive, talvez nas drogas, na prostituição, no álcool, nas brigas dentro do seu lar, as contendas, as angústias que você está enfrentando. Mas nós temos um Deus no céu, poderosíssimo. Esse Deus, quantas coisas Ele fez que está registrado aqui nesse livro. Nós vemos ali Deus abrindo o mar. Quem nunca ouviu falar que Deus abriu o mar quando Ele tirou o povo do Egito ali para aquele povo atravessar? Olha o feito desse Deus, algo sobrenatural. Quem já não ouviu falar de Jesus aqui, né, no Segundo Testamento ou no Novo Testamento, como queira? Jesus ressuscitando Lázaro, que estava morto há 4 dias. A Bíblia diz que já cheirava mal, quer dizer, já estava podre. A sua carne já estava totalmente podre. Mas quando Jesus lança ali uma palavra, o milagre acontece. O sobrenatural de Deus acontece. Então Deus, Ele pode agir em nossas vidas. Ele já deu o passo dele. Agora, se nós dermos o nosso passo, buscarmos a Ele,
Ele vai fazer um milagre em nossas vidas. Basta nós colocarmos os nossos joelhos no chão, em sinal de reverência, porque Ele é rei sobre os reis. A palavra diz que Ele é rei sobre todos os reis dessa terra. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores, né? Então nós temos um Deus poderoso, e às vezes nós ficamos sofrendo, ficamos chorando, ficamos batendo cabeça, indo para cá, indo para lá, tentando resolver algo. E Deus, Ele pode resolver tudo em nossas vidas. Ah, será que pode mesmo, Eduardo? Pode. A palavra de Deus nos mostra claramente, né, de uma mulher lá no livro de 2 Reis, no capítulo 4. A mulher estava passando por uma luta financeira terrível. O marido dela morreu, né, os credores vieram até a casa dela, ela não tinha como pagar a dívida, queriam levar os filhos dela, mas ela foi aonde? Ela foi buscar em Deus. Ela não ficou ali parada esperando Deus agir na vida dela. Não, ela teve que dar um passo. Ela saiu da casa dela e foi até o profeta. O profeta, aquele tempo, representava a boca de Deus, representava Deus aqui nessa terra. E ela foi ali até o profeta, e o profeta recebeu um recado de Deus, né? Recebeu algo ali sobrenatural da parte de Deus, e ele profetiza para a vida dela: ó, vá nos teus vizinhos, pegue vasos emprestados, muitos, não pouco, e vai na tua casa, fecha a tua porta, né? Você e teu filho. Isso significa ter ali uma comunhão íntima com Deus. E ali aconteceu um milagre. A Bíblia diz que ela ia deitando o azeite nos vasos, e os vasos iam enchendo. Depois ela volta lá no profeta, falou: ó, já fiz tudo o que você mandou, as vasilhas estão cheias. O que o profeta diz para ela? Ó, vende, paga a tua dívida e vivei do resto. Quer dizer, um milagre que Deus fez na vida daquela mulher para a vida inteira. Mas uma coisa é fato: ela teve que sair da onde ela estava e ir até aonde Deus estava. E nós também temos que fazer isso. Jesus nos chama: vinde a mim, todos. Se você está com algum problema, está com alguma dificuldade, talvez uma enfermidade, você já procurou os médicos, está desenganado dos médicos, mas o nosso Deus, Ele pode fazer milagre. O nosso Deus, Ele pode fazer o sobrenatural. Marcos capítulo 5, versículo 25, a mulher do fluxo de sangue. 12 anos ela sofreu. Ela buscou aqui nessa terra, buscou nos médicos, mas não houve solução. Aí ela ouviu falar de Jesus, mas ela foi até Jesus. A Bíblia diz que ela pensou com ela mesma: se eu tocar em Jesus, eu serei curada. Mas ali ela se movimentou, ela foi atrás de Jesus. Ela não ficou esperando sentada num sofá para que Jesus fosse até ela. Não, ela saiu de onde ela estava e ela tocou em Jesus Cristo, e o milagre aconteceu. O sobrenatural de Deus aconteceu na vida dela. E eu estou aqui ministrando essa palavra nesse momento para o seu coração. Você que está ouvindo essa palavra, com certeza Deus pode fazer um milagre na sua vida. Ah, mas talvez você pense: eu estou doente, eu estou enfermo, estou aqui deitado, eu não posso me levantar para ir até Jesus Cristo. Mas não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é você acreditar. Se você acreditar, se você usar a sua fé, o milagre vai acontecer. O sobrenatural de Deus vai acontecer. O impossível de Deus vai acontecer na sua vida, com certeza. Mas Deus, Ele quer a sua reação, porque a parte dele, Ele já fez. Ele já enviou a Jesus Cristo. Jesus Cristo está com os braços abertos, esperando você. O símbolo da cruz, quando Ele estava com os braços abertos, queria dizer que Ele estava nos chamando. Hoje Jesus Cristo não está mais na cruz, Ele está à destra do Pai. Mas eu creio comigo que ainda Ele está com os braços abertos, dizendo: venha meu filho, venha minha filha, porque eu quero fazer um milagre na sua vida.
Eu quero fazer o sobrenatural na sua vida. Eu quero fazer o impossível na sua vida. Aquilo que o homem não pode fazer, eu vou fazer na sua vida. Eu vou realizar na sua vida. Porque o nosso Deus, Ele tem poder. Ele tem autoridade sobre o mar, sobre a terra, sobre as águas dos rios. Ele tem autoridade. Quando Ele quer agir, ninguém pode impedir o operar de Deus. Eu estou ministrando essa palavra ao teu coração com certeza, porque Deus, Ele não erra o alvo. Deus, Ele não erra os corações. Talvez você estava aí mudando o canal da sua televisão, ou você estava mexendo aí no seu celular, e nesse momento você está ouvindo essa mensagem. Deus está falando com você. Você pode ver que mesmo assim Ele age em teu favor. Mas agora retribua isso. Busque a Deus. Entregue a sua vida a Deus. E o milagre vai acontecer na sua vida. O sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida. Mas você tem que acreditar. Você tem que ter fé, né? Você tem que deixar Deus agir na sua vida. E o milagre vai acontecer. Eu quero deixar essa palavra ao seu coração, e que o Espírito Santo de Deus possa falar mais. Mas tenha certeza de uma coisa: Jesus Cristo está dizendo para você: meu filho, minha filha, venha até mim, e eu vou realizar o milagre na sua vida. Aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e você vai ver a sua vida mudar da água para o vinho, com certeza. Porque o meu Jesus, o nosso Jesus, Ele opera sinais e maravilha. Eu deixo esse recado para você. Se você ouviu essa mensagem, aceite a Jesus Cristo. Procure uma igreja evangélica onde se prega a verdadeira palavra de Deus. Procure o pastor dessa igreja e diga para ele: olha, eu ouvi uma mensagem e eu quero entregar minha vida para Jesus Cristo, e eu quero aprender a palavra de Deus. E com certeza o sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês.